Olá, hoje o nosso papo é sobre um tema que, nossa, tá pegando fogo. O que de fato está acontecendo dentro das nossas universidades? A gente vai mergulhar nesse debate super intenso para entender as diferentes visões sobre o assunto. E a pergunta que não quer calar e que vai guiar toda a nossa conversa é essa. Afinal, as universidades ainda são aquele lugar sagrado do conhecimento ou viraram, na real, um ringue de luta ideológica? Para a gente conseguir entender essa treta toda, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a visão de quem acha que a universidade está sob ataque. Depois, a gente vê qual seria a estratégia por trás disso. Aí, a gente ouve a defesa da academia, foca em como o aluno é afetado e, por fim, a gente reflete sobre o que é mais importante, ensinar a pensar ou ensinar o que pensar. Então, bora lá, vamos começar pelo começo. A primeira perspectiva é a de quem olha para o ambiente acadêmico hoje e diz: isso aqui mudou, e mudou para valer. A ideia é que o propósito original se perdeu no meio do caminho. A tese central aqui é bem direta e é forte. Diz que a educação do jeito que a gente conhecia meio que foi trocada por uma forma de doutrinação. Nessa visão, o estudante não seria mais alguém que está ali para aprender a pensar por conta própria, mas sim para ser moldado para virar um soldado de uma causa política específica. Tá, mas como é que isso teria acontecido? Não é uma coisa que acontece do dia para a noite, certo? Pois é, existe toda uma análise sobre a estratégia que estaria por trás dessa grande mudança. Vamos dar uma olhada. E no coração dessa estratégia, a gente encontra um conceito do pensador Antônio Gramsci, a hegemonia cultural. Pensa assim, em vez de dominar um país com tanques e armas, você domina pelo controle das ideias. Aos poucos, se ocupa os espaços que formam a mentalidade das pessoas. O objetivo final, fazer com que um certo jeito de pensar pareça ser o único jeito certo, o tal do senso comum. E aí, fica fácil entender por que as universidades seriam um alvo tão estratégico, né? E esse plano, segundo essa visão, se desenrolaria em 3 passos. Primeiro, a ocupação, colocando pessoas alinhadas em posições-chave. Segundo, a subversão do currículo, ou seja, mudar o que é ensinado, dando mais importância para certos autores e ignorando outros. E o terceiro passo, a consequência de tudo isso, a criação de uma militância que já sai engajada da sala de aula. E não para por aí não. Essa perspectiva também fala de uma forcinha vinda de fora. O eixo russo-chinês, por exemplo, usaria o chamado soft power, que não é guerra com arma, é uma guerra de narrativa, sabe? Para enfraquecer certos valores por aqui. Ao mesmo tempo, ONGs internacionais bancariam pautas sociais específicas, o que, claro, acaba influenciando o que se discute e se pesquisa nas faculdades. Ok, a gente ouviu a acusação. Mas e a defesa? O que a própria academia diz sobre isso tudo? Agora vamos virar o disco e ouvir o outro lado da história, a contraperspectiva. E é aqui que o negócio fica interessante, porque é o que um lado chama de doutrinação, o outro defende como sendo desenvolvimento do pensamento crítico. Onde um enxerga a imposição de uma agenda, o outro vê a formação de uma consciência social. O argumento é que é impossível entender o mundo de verdade sem analisar criticamente as estruturas de poder e as desigualdades. E a defesa continua, lembrando de algo que a gente às vezes esquece. É da universidade que sai quase toda a ciência que move o país. E mais, eles argumentam que esse debate quente, esse conflito de ideias, não é um defeito, é a própria função da universidade. Para eles, uma faculdade que foge de discutir os problemas reais da sociedade não está cumprindo seu papel. Beleza, a gente já viu os dois lados dessa disputa. Mas e quem está no meio do fogo cruzado? O aluno. Vamos focar um pouco agora em como fica a vida e a experiência de quem está lá no dia a dia, na sala de aula. Olha só essa citação, ela é pesada, né? A percepção de que o papel do estudante foi transformado, que ele deixa de ser um aprendiz para se tornar um ativista quase que de forma obrigatória. Só que tem um outro lado da moeda, que é igualmente preocupante. É o aluno que sente que não pode falar o que pensa. Aquele medo de levar uma nota baixa ou de ser cancelado pelos colegas se disser algo que vai contra a maioria. Isso é autocensura. E quando as pessoas têm medo de falar, o debate livre, que deveria ser a base de tudo, simplesmente acaba. E olhando para o futuro, quais seriam as consequências? A crítica aponta para problemas bem sérios. Primeiro, a tal da fuga de cérebros, com os melhores talentos indo embora para lugares com mais liberdade. E segundo, uma possível queda na excelência técnica, já que o foco se deslocaria da ciência de ponta para a militância. E tudo isso nos traz ao nosso ponto final, que amarra todo esse debate numa pergunta que é fundamental sobre qual é, de fato, o objetivo da educação.
Essa frase aqui, para mim, resume tudo. No momento em que uma instituição decide ditar o que as pessoas devem pensar, em vez de ensinar como pensar, ela corre um risco enorme de perder a sua própria razão de existir. O curioso é que, no fundo, os dois lados desse debate parecem temer a mesma coisa. Em outras palavras, o grande perigo é a instrumentalização. É quando a educação deixa de ser um processo aberto de descoberta e vira só uma ferramenta para atingir um objetivo político ou ideológico, não importa qual seja. E a gente termina com essa pergunta no ar, para todo mundo refletir. Onde é que está o equilíbrio? Como é que a gente consegue formar cidadãos com consciência social, que se importam com os problemas do mundo, mas sem sufocar a liberdade total de pensamento, que é justamente o que nos ajuda a encontrar novas soluções? Essa é a questão que fica.